Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luciano Pires e eu estou conduzindo você aqui por uma viagem pelo mundo fantástico do podcast. Esse aqui é o nosso segundo programa, onde eu vou tratar da questão do volume do alcance. Podcasts não têm volume, não têm alcance. Será, hein? Deixa eu contar como é que funciona o Podcast Café Brasil. Olha só. No Café Brasil, nós temos aqui uma integração entre mídias. A gente utiliza o sistema normal de podcast que é distribuído pela internet, através de um portal, através do iTunes e todos os outros agregadores, através das mídias sociais, através do Twitter, do Facebook, usando todos os canais de distribuição tradicionais dos podcasts. Mas o Café Brasil tem uma coisa a mais. Ele também vai ao ar em 30 rádios pelo Brasil. Rádio, sim, o pessoal que recebe o programa e veicula dentro da sua programação normal em 30 lugares pelo Brasil afora. Além disso, nós temos um programa de distribuição de e-mail marketing que é mandado para o nosso grupo de assinantes. Hoje são quase 50 mil pessoas que recebem toda semana 2 e-mail marketings. Além disso, tem todo um sistema de publicações, livros, conteúdos, artigos, palestras relacionados aos temas que a gente traz no podcast. O Podcast Café Brasil, então, é uma integração entre mídias que tenta tirar o melhor que cada uma delas pode dar. E quando a gente fala de alcance, onde é que o podcast está? Cara, o podcast está onde tiver internet. O Podcast Café Brasil é ouvido pelo mundo todo. Se a gente olhar o Brasil, a distribuição da audiência do podcast no Brasil é a distribuição normal de internet. A grande maioria realmente está no sul e sudeste do Brasil, mas em todos os estados do país nós temos ouvintes que estão acompanhando a nossa programação no nosso dia a dia. Mas o que realmente atrai a atenção e que eu quero falar aqui com cuidado é sobre a audiência. Como é medida uma audiência de podcast? Olha, por favor, se você trabalha com mídia, esquece tudo que você conhece de mídia, porque eu vou te mostrar agora um modelo que é totalmente diferente daquilo que você se acostumou a trabalhar até hoje. Vamos lá. Cada programa do Podcast Café Brasil tem 150 mil downloads por ano, ou seja, 150 mil ouvintes. Além disso, nós temos alguma coisa em termos de 100 mil ouvintes nas rádios, é um cálculo aproximado com base nos números que as rádios enviaram para nós, que significam 500 mil visitantes únicos por mês no portal. Mas quando eu falei para você esquecer tudo aquilo que você conhece sobre medição de audiência, eu vou explicar por quê. Olha só. Eu escolhi um programa aqui, que foi o programa 455, Bohemian Rhapsody, revisitada. Deve ter sido o 6º ou 7º programa mais baixado ao longo de 2015. E vou mostrar a você como é que funciona o download de programa. Olha só. Nós colocamos o programa no ar. E na primeira semana em que ele foi ao ar, ele teve 37.403 downloads. Na segunda semana, foram 19.160 downloads. Na terceira semana, foram 12.085 downloads. E na quarta semana, foram 5.922 downloads. O que significa que no primeiro mês, nós tivemos 74.570 downloads do programa. Somando os downloads das 4 semanas do segundo mês, nós chegamos então a 88.344 downloads. No terceiro mês, somam-se mais alguma coisa, a gente chega a 98.046 downloads em 3 meses. O que aponta para uma estimativa de 160 mil downloads ao longo de um ano. Por que isso acontece? Porque podcast, meu caro, é cauda longa. Se você olhar aqui, eu estou mostrando o seguinte: na 21ª semana após a publicação do programa, ele continuava tendo downloads, 1.431 downloads na 21ª semana depois da publicação. Uma pessoa que conhece o Podcast Café Brasil agora e se apaixona, quer ouvir tudo que tinha para trás, baixa tudo que puder e começa a fazer aquelas maratonas de audiência ouvindo cada um dos programas. Ou seja, a dinâmica de medição de audiência de um podcast é completamente diferente da dinâmica de audiência de qualquer outro tipo de programação. Não é um programa que foi ao ar hoje e nunca mais. Ele continua tendo downloads, tendo ouvinte ao longo do tempo. Eu quero então propor a você aqui uma provocação. Olha só. Eu fui até o site da ANER, Associação Nacional dos Editores de Revistas, e busquei ali o ranking das principais revistas semanais publicadas no Brasil hoje em dia. A campeã é a revista Veja, com mais de 1 milhão de exemplares por semana. Em segundo lugar tem a Época, com quase 400 mil. Depois a Isto É, Caras, Ana Maria. Aí eu dou um salto para buscar algumas revistas com título bem conhecido, como a Isto É Dinheiro, a Carta Capital, Meio e Mensagem, assim vai. Quero propor a você, então, um exercício aqui que é o seguinte. Vamos pegar ali o Podcast Café Brasil, com base nos números que eu mostrei a você ali, e dizer o seguinte aqui, olha só. O Podcast Café Brasil, com 37 mil downloads por semana, tem mais ouvintes do que a revista Carta Capital, com 29 mil exemplares vendidos, distribuídos por semana, tem.
Mas Luciano, leitor de revista é diferente de ouvinte de podcast. Por quê? Qual é a diferença? Não, cada revista tem três leitores, então não são 29 mil, são 90 mil. Tá, você quer usar 90 mil? Pode usar 90 mil. O que eu tenho que lembrar você é o seguinte, a dinâmica é diferente. Um exemplar da revista Carta Capital, que é publicado uma semana, ele não vende mais na semana seguinte. Passada a primeira semana, ele para de vender. E na semana seguinte, o que vai vender é a próxima edição. Ou seja, 29.513 unidades é o limite de vendas da revista na semana. O podcast não. O podcast vai continuar tendo downloads. Então, para ser justo, eu deveria pegar esse outro número aqui, 160 mil, que é o volume anual, e o que me joga ali para em quinto lugar, antes da revista Ana Maria. Se o podcast Café Brasil fosse uma revista, ele teria 160 mil unidades a cada edição publicada. 160 mil por ano. O ano que vem vai ter mais uma pancada, mas eu vou ficar só nos 160 mil, tá? E não vou entrar mais em detalhes também. Tem algumas pesquisas que dizem que cada podcast é ouvido por 1,3, 1,5 pessoas. O que daria para jogar esse número lá para cima, mas não me interessa isso não. Eu quero ficar com 160 mil. 160 mil faz com que o podcast Café Brasil seja maior do que muita revista conhecida, revista tradicional que está aí no mercado. Você sabia disso, Pouquíssima gente sabe. Isso é volume, isso é alcance. Mas Luciano, o podcast é coisa de nerd, cara. É papo pra nerd, é coisa pra nerd. Bom, eu quero tratar desse assunto no próximo vídeo, cara. Vem comigo, vamos continuar a desvendar esse mundo maravilhoso do podcast.